Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Assis Matemática. No vídeo de hoje iremos trabalhar o descritor 4, que é identificar a relação entre o número de vértice, aresta, face e aresta de poliedros expressos em um problema. Esse descritor nada mais é do que trabalhar a relação de Euler, né, nas figuras, né, espaciais, tá certo? Então, o que é que vem a ser um poliedro? Como diz aqui, ó, o que é o poliedro? É uma figura espacial fechada, formada por polígonos reunidos que formam suas faces, tá certo? Então, um poliedro nada mais é do que uma figura geométrica, né, uma figura espacial, que ela tem vários outros polígonos que formam este poliedro, tá certo? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, ó, de um cubo, tá ok? Isso aqui é um cubo, tá ok? A gente teremos outras aulas para falar sobre as figuras espaciais, as características de cada figura, tá ok? Mas assim, nesse cubo eu queria trabalhar com vocês mostrando como é que eu vou identificar face, vértice, aresta e as relações existentes entre elas, observando uma figura, tá ok? Antes da gente falar da relação de Euler diretamente falando, eu queria que a gente tente mostrar para vocês como a gente identifica o que é vértice, o que é face e o que é aresta em uma figura, tá ok? Então vamos lá. O que vem a ser o vértice, que eu vou representar aqui, ó, pela letra V, tá ok? O que é o vértice? O vértice nada mais é, numa maneira mais popular, do que as pontas das figuras, aonde as esquinas das figuras, tá certo? Isso aqui, ó, a gente chama de cubo, mas muitas pessoas preferem relacionar ele a um dado. Se você pegar um dado, você vai ver que o dado ele tem pontas, né? Assim, então cada ponta dessa, ó, cada pontinha dessa aqui, essa daqui, ó. Essa pontinha aqui, essa aqui atrás, ó, essa daqui, tá certo? Isso é o que a gente chama de vértice, tá certo? Então, vértice nada mais é do que as pontas da figura, tá ok? Sim, professor, mas eu tenho um cilindro. Hoje vou desenhar aqui um cilindro. Eu tenho um cilindro. E agora? O cilindro, ele é um poliedro? Não é um poliedro, tá certo? Porque o cilindro ele não é formado por polígonos. Ele pode ter até embaixo as suas bases, mas a parte do meio, isso não é um polígono, tá ok? Então, os vértices de um poliedro é justamente as pontas que esse poliedro tem, tá ok? Outra situação que a gente precisa saber, a face. O que é a face de um poliedro? Eu trouxe o cubo porque a gente relaciona ele ao dado e fica mais fácil da gente compreender. Quando a gente pega um dado, o dado não é numerado de 1 até 6, então aonde está as numerações do dado é o que a gente chama de face. É a cara da figura, vamos dizer assim, tá ok? Com um detalhe. Não é somente a frente da figura. Eu tenho aqui, ó, uma face, outra face aqui de lado, ó, uma face em cima. Tenho essa face aqui de baixo, aonde o plano está tocando. Tenho essa face aqui, ó, que seria essa aqui, ó, tá certo? E tenho essa face de trás, tá ok? Então, face é os polígonos que eu utilizo para fechar a minha figura. Vou pegar um exemplo bem prático aqui. O celular, ó. Se eu pegar um celular, então essa parte da frente aqui, ó, é uma face. Aqui, outra face, tá certo? Outra face, embaixo outra face. Então, o poliedro, para a gente conseguir identificar direitinho essa relação de Euler que a gente daqui a pouco vai conversar, eu preciso enxergar o poliedro não como ele está aqui, ó. É o erro de muitos alunos, tá certo? Os alunos eles não conseguem compreender
que aqui atrás existe uma face. Aqui, ó, aqui atrás existe uma face. Que aqui atrás, ó, tem outra. Que aqui embaixo tem outra. Tá ok? Ele só quer perceber só as faces que visivelmente falando dá para enxergar. Mas a gente precisa compreender que o poliedro precisa vir para a palma da mão. Quando eu vejo ele na palma da minha mão, a gente consegue identificar melhor. Tá ok? Então, o que é que a relação de Euler vem nos dizer? Euler, ele criou uma relação que diz o seguinte, que o número de vértices mais o número de face é igual ao número de aresta mais 2. Certo? Então, qualquer poliedro que estiver, qualquer poliedro, ele se encaixa dentro desta fórmula aqui, desta relação que Euler utilizou. Certo? Coloquei aqui, ó, V vértice, F face e A aresta. Aí, utilizando esse exemplo do cubo, vamos ver se realmente essa relação de Euler se encaixa? Então, vamos lá. Eu preciso encaixar a relação de Euler nessa forma, né? V mais F é igual a A mais 2. Tá ok? Vamos contar o cubo e a gente vai ver. E sim, outra coisa que eu esquecendo. As arestas. O que é aresta? Então, eu falei que o vértice são as pontas, que a face são as caras da figura. E o que é aresta? Arestas são essas linhas que eu utilizo para desenhar a minha figura. Tá ok? Então, essas linhas aqui, ó, é o que eu chamo de aresta. Tá ok? Então, vamos lá ver se encaixa nessa relação o cubo. Quantos vértices eu tenho no cubo? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 vértices. Não é isso? Então, quantas faces eu tenho? Tenho 1 aqui, 2 na frente, 3, 4 lá atrás, 5 com a de cima e 6 com a de baixo, tá certo? 6 é igual a aresta. Vamos contar quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Então, aqui 12 mais 2. Quanto é 8 mais 6? 14. 12 mais 2. Então, veja que o número de face mais o número de vértices mais o número de face é igual ao número de aresta mais 2. Tá ok? Então, todos os problemas que a gente for resolver utilizando esse descritor, a gente sempre vai utilizar a relação de Euler. Ora, a gente pode utilizar a relação de Euler, ora, a gente pode utilizar a contagem em si, tá ok? Trouxe aqui uns probleminhas para a gente dar uma analisada e responder juntos, tá certo? Eu vou responder aqui e qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa lá seus comentários, tá ok? Para que a gente possa estar retirando essas dúvidas. Diz o seguinte, ó, pela relação de Euler, tem-se que, coloquei lá, né? Observe que é o seguinte, a fórmula que eu coloquei lá tá aqui, ó, face mais vértice. E aqui tem, tá vértice mais face, aqui tá face mais vértice. Não tem problema nenhum, tá certo? Se mudou a ordem na soma, mas aí não tem problema nenhum nesse caso, tá ok? Então, diz o seguinte, onde F é o número de faces, V é o número de vértices e A é o número de aresta. Isso que a gente já viu anteriormente. Então, qual é o número de faces? Veja que ele quer saber qual é o número de faces de um poliedro convexo que tem 9 arestas e tem 6 vértices. Ora, se eu sei quantas arestas meu poliedro tem, se eu sei quantos vértices meu poliedro tem, nada mais que eu possa fazer do que substituir na fórmula, tá ok? Então, a fórmula aqui eu vou usar do mesmo jeito que está no enunciado, tá ok? A mais 2. Sim, professor, não quero usar da forma que o senhor mostrou. Fique à vontade, não vai ter problema. Se você for pesquisar, você vai encontrar outras formas que
alguns professores apresentam com a relação de Euler, mas que não sai, né? Não muda o cálculo, o resultado vai dar o mesmo, tá ok? Então veja, ele quer saber o número de face, então eu vou continuar com F aqui, que é o que ele quer saber. Mas quantos vértices eu tenho? 6 é igual a 9, que é a quantidade de aresta, mais 2, não é isso? Então aqui, ó, face mais 6 é igual a 9 mais 2, 11. F é igual. Sabemos, né, que o número positivo antes da igualdade, se ele troca de lado, ele também troca de sinal. Não é trocar de sinal, tá mais, eu vou botar de vezes. Não, ele vai colocar o oposto, né, da soma, tá ok? Quem é o oposto da soma? Subtração. Quem é o oposto da multiplicação? Divisão, tá ok? Então, se está somando para o outro lado, subtraindo. Então, 11 menos 6. Resposta, letra C. Tá ok? Ô, professor, mas como é que eu tenho certeza que está certo? Traz para aqui, ó, para a fórmula. Aqui não foi 5 que eu encontrei? 5 mais 6, 11. 9 mais 2, 11. 11 é igual a 11. Então, a resposta está correta, tá ok? Trouxe essa daqui para vocês, ó, para vocês perceberem que não há necessidade da gente correr para a relação de Euler única e exclusivamente, tá certo? Eu posso também ir pelo olhômetro, como eu costumo dizer. Então, veja, ele quer saber o seguinte, ele diz que a figura representada abaixo é um prisma com x face, y vértice e z aresta. Ora, ele não diz a quantidade de cada um. Por que ele não diz? Porque a gente pode fazer isso, tá ok? Então, vou colocar aqui, ó, x, que é a minha face. Então, vamos contar quantas faces ele tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observe o seguinte. A minha base superior desse meu prisma tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é um hexa, não é isso? Então, eu tenho aqui, ó, se eu tenho 6, eu vou ter 6 faces descendo nesse meu prisma, tá ok? Então, eu tenho 6 com mais a base superior 7, com a base inferior 8, certo? Tenho agora, quantos vértices eu vou ter? Quantos vértices eu vou ter? Vértice, como a gente viu anteriormente, são as pontas. Aí eu contei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muitos alunos caem nessa besteira de só contar a parte de cima. Eu disse que os vértices são as pontas da figura. Então, a figura só não tem ponta em cima, ela vai ter ponta embaixo também, ó, que é justamente a união das arestas, tá certo? Então, aqui eu tenho 6 em cima com mais 6 embaixo, 12. E arestas. Quantas arestas eu tenho? Vou contar aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas em cima. Se é um prisma, o formato da base superior é igual ao formato da base inferior. Então, eu tenho 6 em cima, tenho mais 6 embaixo. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 mais 6 embaixo, 12, com 1 mais 6, 18. Certo? Eita, professor, será que eu errei alguma coisa? Corre para a fórmula. Na fórmula é que a gente vai saber se está certo ou não. Então, a fórmula é face mais vértice é igual a aresta mais 2. Então, quantas faces eu achei? X não é a face, ó. Então, 8 mais 12 é igual a 18 mais 2. 8 mais 12, 20, 20. Só que ele não quer saber a quantidade aqui. Ele quer saber quem é x mais y mais z. Eu só fiz isso aqui para saber se o que a gente contou tá certo, tá ok? Então, vamos lá. 8 mais 12, 20. 20 com 18, 38. É assim que a gente responde, tá certo? Utilizando a relação de Euler. E a última perguntinha aqui, para a gente encerrar esse nosso vídeo, diz o seguinte. Ó. Observe a figura abaixo. Quantos vértices tem essa figura?
Tem aluno que diz, meu Deus, se ele não deu a face, se ele não deu a aresta, como é que eu vou colocar na fórmula? Como é que eu faço agora? Lembre-se que eu não preciso exclusivamente utilizar a fórmula, tá ok? Eu posso também utilizar aquilo que eu chamo, que eu já disse anteriormente, a questão do olhômetro, que a gente chama do raciocínio lógico, tá ok? Então, se ele quer saber os vértices, então eu vou contar as pontas da minha figura. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não é isso? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Observe bem a figura e veja se tem alguma quina ou alguma ponta que não foi contemplado nessa nossa soma, né? Aí você observa, não tem nenhum. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Resposta, letra C. Tá ok? Então, é assim que a gente trata, certo? A questão do descritor 4, que é identificar a relação existente entre o número de face, de vértice e aresta. Nada mais é do que utilizar a relação de Euler, que é essa daqui, ó. Professor, como é que eu faço para decorar? Matemática a gente não decora, matemática a gente aprende, tá ok? Aquilo que a gente decora, a gente sabe agora para responder uma prova e depois não sabe mais. Então, você precisa assimilar. Se você compreender a relação de Euler, a fórmula vai ser assimilada com maior tranquilidade, ok? Tá certo? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. Quero agradecer, tá ok? Por você assistir esse vídeo. Peço a você que você possa dar um likezinho aí, compartilhar o máximo possível, tá ok? E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho aí, ó, para receber as nossas notificações, tá ok? Deus abençoe.